Falando nisso. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do Falando Nisso. Eu sou a Humberta Carvalho e esta é uma produção em áudio e vídeo do Sesc Goiás e um oferecimento do Sistema Fê Comércio. Tá chegando agora? Seja muito bem-vindo, a casa é sua. Saiba que toda quarta-feira às 10 horas da manhã tem episódio novo e eu recebo aqui no nosso estúdio especialistas de diferentes áreas para a gente conversar sobre temas que vão te ajudar a levar uma vida mais saudável, mais equilibrada e com mais bem-estar também. Aproveito para te convidar a seguir e avaliar o nosso podcast. E se você preferir, nós também estamos no YouTube. Então, se inscreve no nosso canal, ativa as notificações para não perder nenhum detalhe e também interage com a gente nos comentários, deixa aí a sua opinião. Eu espero muito que o episódio de hoje faça companhia e sentido para você, você que nos acompanha no trânsito, na academia, em casa, de onde você estiver. E se fizer sentido, aproveita também para compartilhar com outras pessoas, porque pode ser que faça diferença na vida delas também, tá bom? E no episódio de hoje nós vamos falar sobre o novo maternar, como a mulher atual ela enfrenta a maternidade real. Muitas mulheres sonham em ser mãe, mas a verdade é que apesar do instinto maternal que acompanha muitas de nós não nascemos com um manual de como cuidar e criar os nossos filhos. Tem uma frase que diz o seguinte: nasce o filho, nasce a mãe. E eu nunca ouvi algo tão real, viu? Porque essa experiência ou nos transforma em uma nova mulher, ou nos traz novos sentimentos, novos aprendizados, ou também muitos desafios. O mundo mudou e o maternar não ficou para trás. O que mudou na maternidade? Quais os desafios das mães hoje em dia? Como a sociedade pode amparar as mães? Como nós, mulheres, podemos cuidar da nossa saúde mental e do nosso bem-estar em meio ao turbilhão da maternidade? Esse é o tema do nosso episódio de hoje. E ao longo do nosso bate-papo de hoje, você também vai conferir algumas mensagens muito especiais dos filhos das colaboradoras do Sistema Fê Comércio Sesc Senac para suas mamães. E o melhor, viu? Elas vão saber junto com vocês. Uma surpresa preparada pela equipe aqui do podcast Falando Nisso e também do programa de endomarketing do Sistema, o Tamo Junto. Então acompanhe a gente até o final para você não perder nenhum detalhe. Para o nosso bate-papo de hoje, eu tenho a honra de receber aqui em nosso estúdio duas mamães. A psicóloga e orientadora parental, Elaine Moraes. Elaine, seja muito bem-vinda. Obrigada pela sua participação aqui hoje. Muito obrigada, Humberta. E também a fisioterapeuta pélvica, Maiane Carvalho, minha xará. Seja muito bem-vinda, Maiane. Muito obrigada, Humberta. E eu queria, antes da gente começar o nosso bate-papo, conhecer vocês, a experiência profissional de vocês, a relação de vocês com a maternidade. Eu trabalho com orientação parental, atendo famílias. Explica para quem está nos ouvindo o que é orientação parental. A orientação parental é uma forma que nós temos, e aí profissionais da área da saúde também, não só exclusivamente psicólogos, né? Nós atuamos de que forma? Levando uma orientação, como o próprio nome já diz, para os pais na educação dos filhos, de uma forma gentil e firme. E aí é muito interessante, né, Humberta, porque como que é esse gentil e firme? Às vezes a gente entende os dois como muito os extremos, ou eu sou firme ou eu sou gentil, né? Então, a orientação parental e a da filosofia no qual eu acredito é promover uma educação firme e gentil para os filhos. Então, eu sou psicóloga e orientadora parental, sou mãe do Felipe de 13 anos, sou filha, sou esposa, sou pesquisadora, enfim, desempenhando aí vários papéis ao longo da minha jornada. Maiane, e você? Conta pra gente um pouquinho de você. Então, sou fisioterapeuta pélvica, trabalho com mulheres, mães, de uma forma geral, as que estão gestando e as que já pariram e já estão na criação dos filhos. Já estou na área há 12 anos. E trabalho hoje com consultório, com fisioterapia pélvica também. Você também é nossa parceira no Sesc Cegonha, né? Para quem nos acompanha aqui já ouviu falar do Sesc Cegonha, que é um workshop prático para os papais e mamães, e acontece semestralmente ali no Sesc Centro, e é uma equipe multidisciplinar que atende os papais e mamães, trazendo orientações muito importantes para esse novo período que vem aí, né? Que eles vão enfrentar. Que legal.
E assim, não tem como a gente falar do novo maternar sem falar da realidade da mulher, porque a realidade da mulher, ela mudou muito ao longo dos anos. E eu queria saber de vocês, assim, o que mais mudou em relação à maternidade especificamente? Mulher no mercado de trabalho, atuando dentro de casa, ela, nas múltiplas funções que a mulher tem, é um novo olhar. Né? Então, esse novo olhar, a gente tem que também olhar com carinho para essa mulher nesses novos papéis dela, porque não é só a maternidade. Então, são várias conquistas que nós, como mulheres, tivemos e estamos cada vez mais buscando esses novos passos para alcançarmos nossos objetivos. Então, esse maternar, ele vem, acho que, para muitas mudanças para nós mulheres, né? E para você, Elaine, o que mais mudou na maternidade? O que a gente percebe é que a maternidade, ela já não é mais uma única forma de se buscar a realização. Uhum. Então, hoje as mulheres estão aí no mercado de trabalho, desempenhando, como a Maiane disse, vários papéis. E eu acho que isso traz muita angústia. Muitas. Porque a gente quer desempenhar, a gente quer ser boa em tudo. Em tudo. Então, a gente tem que dar conta da educação desse filho, a gente tem que dar conta e ser muito boa no trabalho. Então, olha só, se eu já trabalhava antes e aí eu retomo, eu me cobro ainda mais, porque eu dava conta de coisas que eu não... A gente sabe que muda, não é? Uhum. Então, acaba que é muito sofrimento, muita angústia e essa necessidade de querer ser boa o suficiente. Então, eu acho que isso acaba trazendo uma responsabilidade que não devia ser só da mulher, né? E hoje a gente tem um termo que está muito em ascensão e nas redes sociais. Nós que somos mãe, principalmente a gente vê muito isso, a ascensão desse termo, que é o termo maternidade real. O que é essa maternidade real? Eu acho que ela entra muito em conflito com muita coisa que muita gente vive, né? Eu acho, quando a gente fala em maternidade real, né, nesse novo contexto, é você trazer a mulher, trazendo, acho que essa angústia que ela falou, que você quer ser tudo. Você está trabalhando, você tem seus filhos, você tem sua casa, você tem seu parceiro e você quer dar conta daquilo tudo. Então, eu acho que essa maternidade real é a melhor forma de, acho que, amparar a outra mulher, que ela também, que não é só ela que está vivendo aquilo. Tem várias outras mulheres também que estão passando pelos mesmos conflitos, né? Que ela está vivendo com o primeiro filho, com o segundo filho, quem sabe pensando num terceiro filho, na busca pelo mercado de trabalho, na posição desse mercado de trabalho, em dar conta de tudo. Então, eu preciso sair para trabalhar, mas eu preciso amparar os meus filhos, eu preciso levar para a escola, buscar da escola. Então, essa maternidade real, ela tem que ser mesmo trazida, e não aquele conto de fadas de que a mulher, ela não tem que dar conta de tudo. Nós somos, né, temos nossos limites e temos nossas ponderações a fazer em várias coisas. Então, eu acho que essa maternidade real, a gente tem que começar a vangloriar mais ela, né? Trazer esse real mesmo. E essa maternidade real, ela contrapõe a romantização da maternidade? Seria isso? Eu acredito que sim. Tem um lado romântico, lógico, né? É muito gostoso viver a maternidade, é muito delicioso estar ali naquele envolvimento. Mas tem muitas coisas por trás, né, que traz essa aflição de querer tudo e não poder ter tudo. Uhum. Dar tudo também para aquele novo ser que está ali com você. Então, romantizar, eu acredito que não seja tão bom assim. Porque existe a maternidade hoje, no que nós estamos vivendo. As mulheres no mercado de trabalho, saindo cedo de casa, voltando tarde, à noite para casa, então talvez o romantizar não seja tão interessante. E assim, complementando a fala da Maiane, quando a gente pensa numa mulher real, a gente pensa, e aí a gente vamos pensar aqui na ideal, né? O que é a mãe ideal? É aquela super heroína, aquela mãe perfeita, aquela mãe que dá conta de tudo.
Aquela mãe que tem que estar bem o suficiente para tudo, não é? E a gente precisa falar um pouco mais sobre isso, porque o que acontece? E aí a gente acompanha nas redes sociais, a gente acompanha na TV, enfim, em todo lugar, essa romantização e a busca dessa mulher ideal. E aí o que acontece? As mães acabam buscando isso como referência, isso gera muita angústia, porque eu quero ser essa mãe que todos dizem que eu deva ser, né? Então, uma mãe ideal. E quando eu me deparo com essa real, o que é a mãe real? Gente, é a privação de sono, é a angústia, é aquela irritabilidade, que a gente se irrita também, não é? Então, acaba que a gente fica perdida nesse período aí, nesse ideal, entre esse ideal e o real. E aí vem a romantização, é onde eu preciso estar bem, eu preciso dar conta de tudo, como a Maiane diz, né? E aí como que ficamos durante tudo isso, assim, né? E essa romantização, ela impacta diretamente a saúde mental da mãe, né? Totalmente. Totalmente. Vamos fazer então uma pausa rápida agora aqui pra gente ouvir as primeiras mensagens, né, dos filhos para suas mamães. Quem será o colaborador da vez, hein? Acompanha aí com a gente. No Dia das Mães, eu quero falar pra minha mamãe que feliz Dia das Mães pra ela, que eu amo ela, que ela me carregou por 9 meses da barriga e eu amo ela pra sempre. Nunca vou deixar ela sozinha nos perigos e quando ela estiver doente. Júlia, você, sem dúvida, é o melhor presente que Deus enviou na vida da mamãe. Com certeza, assim, só me orgulho de você. E, assim, ser sua mãe é, sem palavras, é descrever o amor incondicional. É isso. E eu te amo muito. Então, mãe, tô aqui pra, mais uma vez, agradecer por ser essa mãe maravilhosa. Como eu sempre falo, digo e repito, não só para a senhora, mas para todo mundo que tem contato com a senhora, para as pessoas que também não têm contato. Eu sempre falo muito da senhora porque a senhora é um espelho na minha vida. Eu sou muito grata a Deus por tê-la como minha mãe. Como eu digo e repito, se eu sou o que eu sou hoje, foi porque eu tenho a senhora como minha mãe e que eu te amo muito. Feliz Dia das Mães! Minha mãe sabe que ela é meu tudo, que eu daria minha vida por ela e que tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu me inspiro, eu inspiro nela. E ela é a melhor pessoa do mundo. Todo mundo tem seus defeitos, eu tenho como filha, ela tem como mãe, mas é nesses defeitos, nessas imperfeições, que a gente se torna mais forte, se torna a família mais forte, tem uma união mais forte e o amor prevalece. Feliz Dia das Mães. Te amo. Que linda, é isso aí. Parabéns para essas super mamães. E agorinha tem mais mensagem pra gente, tá? E existe uma frase que eu falei, inclusive, na abertura do episódio de hoje, que é: nasce a mãe, nasce a culpa. Gente, o que muda aí na vida da mulher quando ela se torna mãe? Muda tudo. Muda a forma como essa mãe se vê e se percebe no mundo. Muda a forma como ela se percebe diante de tanta responsabilidade. E aí, Humberto, uma coisa que eu sempre trabalho com as mães é a autocompaixão. A autocompaixão, ela vai me permitir reconhecer as minhas falhas, me olhar com mais carinho, com mais atenção, entender que eu não sou eu não tenho que dar conta de tudo, eu tenho que ser suficiente para aquilo que eu estou tentando, e que a gente tenta e a gente faz o nosso melhor, não é, Maiane? Então, assim, eu acho que essa culpa, assim, nasce uma mãe, nasce uma culpa, tá, mas eu acho que a gente pode fazer diferente, acho que a gente pode exercitar essa autocompaixão, né? Quando eu faço minhas palestras, principalmente para gestante, o final da minha palestra é justamente isso daí, que essa culpa ela não exerce em cima delas. E a mulher, quando ela começa essa parte da maternidade real, que ela tem agora o bebê com ela, né? Até então ela está gestando, ela está vivendo aquilo dali, mas quando nasce, muitas mulheres deixam de ser elas. Então elas meio que deixam elas de lado, elas se doam 100% para aquele novo ser. Então ela deixa a vida dela até passar essa fase dela voltar para si. Às vezes demora muito. Então vai depender de qual fase que ela vai passando, vai demorar muito. Então,
começa a maternidade, nasce uma angústia, nasce uma mãe, mas eu acho que a mensagem maior é: nasce uma mãe, mas não pode morrer a mulher. Então, essa mulher, ela tem que permanecer ali. Porque o que eu mais vejo no meu convívio com essas mulheres de pós-parto é justamente isso, elas se deixarem de lado. Aquele novo ser é ela agora. Então, ela se doa 100% para aquilo dali. O resto, ela meio que deixa de lado. Então, assim, para as minhas pacientes e para essas mulheres, para quem passam por mim por palestra, por algum acompanhamento, é uma das falas: não se esqueçam, você vai parir, mas não deixa de parir, gesta você também. O resto da sua vida você tem que gestar. Então, assim, aconteceu comigo. Eu me deixei de lado. Meu primeiro filho, quando nasceu, eu me deixei totalmente de lado. Então, você vai dando estralo, assim, em você fala: não, deixa passar isso adiante. Então, a gente tem que... Nasce uma mãe, mas tem que continuar vivendo a mulher que ela era antes. Não deixar isso acabar. E falando um pouquinho da carreira, né, da vida profissional que a gente estava conversando agora há pouco, quando eu voltei da minha licença maternidade, eu levei uma fralda do meu filho na bolsa. Então, eu cheirava a fralda o tempo todo. Muito bom. Cheirava a fralda e as pessoas conversavam comigo, eu começava a chorar. Me dava boas-vindas, eu começava a chorar. E essa é uma realidade que nós mulheres enfrentamos, né? Então, eu queria saber primeiro como que foi para vocês a volta ao trabalho, para depois a gente falar um pouquinho mais dessas angústias das mulheres de modo geral. Você primeiro. Ok. Que tem um filho mais velho. Então, eu fui... em certa medida, um pouco privilegiada. Porque na época eu tinha um negócio, eu tinha uma empresa, então eu tinha liberdade de ficar mais tempo em casa, eu montei um quartinho para que eu pudesse levar o Felipe, amamentar ali. Mas a gente entende que essa não é a realidade das mulheres brasileiras. Então, eu não consigo... eu entendo, né? Mas eu não estive nesse lugar, então para mim é um pouco mais difícil de falar sobre isso. Mas assim, a gente precisa falar mais, né? Entender que essa não é a realidade e que a gente precisa um pouquinho aí de políticas públicas que dê conta desse maternar, né? O meu caso foi diferente. Então, como eu sou profissional autônoma, né, profissional liberal, então, para mim foi um pouquinho mais difícil. Então, assim, nem tanto que eu, entre aspas, saí de licença maternidade, mas meu marido me colocou dentro da empresa dele. Aí eu falei: não é isso que eu faço, eu sou fisioterapeuta. Então, para a volta do trabalho, foi a questão de levar meu filho para dentro de um berçário. Então, meu filho com 5 meses foi para dentro de um berçário. Mas aí entra aquela coisa da culpa. E eu fazia de gato tudo para poder amamentar, porque eu amamentei os 2 filhos até 2 anos. Então, eu ia, atendia 1 ou 2 pacientes, corria no berçário para amamentar. Voltava, amamentava. Então, era o dia inteiro assim. Então, assim, eu tive ajuda. Eu tive essa rede de apoio a princípio, que no período da tarde ia para casa dessa pessoa que era minha sogra, então tive muito isso. Então, e aí do segundo filho, o meu primeiro voltou com 5 meses. Já o segundo, depois de 4 anos, eu não tive mais opção. Com 45 dias eu estava voltando a trabalhar. Então, a minha realidade foi bem mais... Mas assim... Esse que foi agora com 45 dias, eles iam para casa das minhas pacientes comigo. Eu contratei uma pessoa e ela ficava com eles do lado de fora, no carro, passeando próximo. Enquanto e eu atendia, eu trabalhava e depois eu voltava, ia para casa de outra paciente, ia para consultório, mas sempre com o bebê do lado. A gente sempre dá um jeitinho, jeito, né? Está se falando muito agora sobre creche parental, onde as mães, elas, por exemplo, as diaristas, elas disponibilizam um dia da semana para cuidar das crianças, de modo que as outras mães possam trabalhar com mais tranquilidade. Legal. Então, assim, é uma forma
Então, a gente vai se organizando de alguma maneira, né? E assim, a realidade de vocês é uma, a minha é outra, mas a gente sabe, como a Elaine Exato. bem colocou, que a realidade da maioria das brasileiras é diferente, né? Totalmente. Porque muitas ainda amamentam, tem que fazer esse corre que você fez, né, Maiane? Outras não têm rede de apoio, não tem quem ajuda e ali fica preocupada em perder o trabalho, em perder o emprego. É uma situação mais complicada. Isso gera muitas angústias na mulher, esse retorno ao trabalho, né? Muitos. Certo, então vamos dar mais uma pausa aqui pra gente ouvir mais mensagens dos colaboradores do Sistema Fecomércio Sesc Senac para suas mães. Vamos lá. É muito especial. Eu te amo. Mamãe, te amo. Muito, muito? Muito, muito. Cecília, você é um amor muito grande na minha vida. Você veio, mudou completamente a minha vida. Você é muito especial e eu pretendo estar presente, ser presente a vida toda e ser sua parceira de vida. Você pode contar comigo para tudo que precisar. Eu sou sua mãe e eu te amo muito, muito mesmo, minha filha. Oi, filha. Eu queria dizer que te amo. Você é luz na minha vida. Beijo pra você. Tatiana, você sabe o quanto a mamãe te ama, né? E quanto eu te admiro. Você é uma menina muito especial. Você cresceu muito de uns tempos pra cá. Você me surpreendeu. Como mulher, né? Como mãe, profissional, dedicada, até demais, né? Eu amo você, minha filha. Te desejo o melhor dessa vida. Que 2023 seja o ano da sua vitória. Beijo. Eu te amo muito, mamãe. Você é minha flor. Você é maravilhosa, linda. Nós te amamos pelo coração. Mais mensagens lindas. Parabéns para essas mamães. Bem, agora quero conversar com vocês sobre algo que eu só observei depois que eu me tornei mãe, que é a questão do julgamento. A sociedade julga muito a mãe, e quando a gente fala sociedade, a gente pode pensar a comunidade como um todo, mas também, infelizmente, aquelas pessoas que estão próximas, né, familiares, amigos. Então, se dá bico, se não dá, se amamenta, se não amamenta, se tem parto normal, se tem parto cesárea. A mãe, ela é julgada o tempo todo e ela recebe palpites o tempo inteiro e, às vezes, palpites inapropriados, né? Eu, inclusive, tenho um grupo de WhatsApp, um beijo para as meninas do grupo, não vou falar o nome do grupo, mas elas sabem quem são. Eu participava de um grupo de WhatsApp de mamães, só que esse grupo só tinha briga. Então, se uma dava o alimento inteiro para a criança comer e a outra dava o alimento amassado, aquilo gerava uma confusão no grupo, briga o tempo todo. Se uma colocava para dormir na cama com os pais, a outra colocava no quartinho, isso gerava confusão. Elas se julgavam entre si e eu falei, cara, eu tô grávida ainda, eu não consigo lidar com isso. Então, eu saí do grupo e criei um grupo com amigas próximas que também estavam ali, que tinham acabado de ganhar bebê, ou que ainda estavam gestantes como eu. E até hoje a regra desse grupo é essa, assim, a gente se respeita independente do que uma faz com o seu adota para o seu filho, mesmo que a gente não faça igual, a gente se respeita, a gente não julga. Então, um beijo para as meninas, né? E eu queria saber isso de vocês, assim, por que isso acontece? Por que as pessoas, elas se acham tão no direito de dar palpites sem nem sequer entender aquela mãe, saber se ela gosta, se ela quer aquele palpite ou não? Porque muitas mulheres não se importam, mas muitas se importam e acham ruim. Eu acho que a maioria se importa. A gente tem aquele pensamento, não vou me importar, vão falar, eu vou amamentar até como eu amamentei até 2 anos. Eu pudesse estar amamentando até agora, até hoje. Para mim foi a coisa mais maravilhosa, foi a amamentação. Mas existia o julgamento. Como assim? Um bezerrão desse tamanho, amamentando, um menino desse tamanho. Ao mesmo tempo, se você para de dar mamar muito cedo, ou se você não dá mamar, você não vai amamentar o seu filho. Não vai amamentar, vai dar mamadeira. Então, existe esse credo. Totalmente credo. E assim, existe esse julgamento de que
se eu amamento, se eu não amamento. Você falou da questão aí do parto normal, da cesariana. Isso é uma realidade. Porque, lógico, eu como profissional da área da saúde, como profissional da fisioterapia pélvica, a gente vai sempre trazer essas pacientes, preparar elas para o parto via vaginal. Mas tem coisas, algumas situações que vão levar essas pacientes para o parto cesariano. Então, informar para que pode acontecer alguma intercorrência no caminho, lá no dia, que ela vai ter que passar por um outro tipo de parto que não foi o que ela escolheu. E aí entra o julgamento, como a gente estava falando, que será que eu vou ser menos mãe porque eu parei via cesariana, né? Eu tive filho via cesariana. Será que eu vou ser menos mãe porque eu não amamentei? Então, a gente tem que parar de julgar essas mulheres por isso. Será que eu vou ser menos mãe porque eu deixei meu filho, dava comida amassada, batida no liquidificador, que seja? Ah, não, tem que fazer aquele... Nem lembro o nome da sigla lá, que dá aquela comida inteira, o menino tem que se lambuzar. Eu até tentei. Aí vieram me julgar, você não pode dar amassado. Eu falei, gente, mas faz tanta bagunça, eu não tenho nem tempo de limpar, menino. Então, existe isso. Por que esse julgamento? Eu acho que todas se incomodam. Eu acho que as que não se incomodam são as que ainda não tiveram filhos. Ou são muito evoluídas, Ou muito evoluídas. Eu acho que temos que ter menos julgamentos, igual esse grupo de vocês aí. Muito menos julgamentos. E não, eu não vou deixar de ser mãe se eu for por outro caminho diferente de outra mãe escolheu. Então, eu acho que tem que ter menos julgamento. Sim. E esses palpites, eles vêm carregados, às vezes, de boas intenções e às vezes não. Isso. Que foi o exemplo que eu citei quando eu tive parto normal, cesáreo, e aí me julgaram porque eu só seria mãe de verdade a partir do momento que eu tivesse de forma normal. Então, esses palpites, esses julgamentos, os palpites, na verdade, né? Que não vêm com boas intenções, a gente se impõe. A gente precisa se impor de alguma forma. Agora, uma coisa também que a gente precisa observar é que, principalmente mães de primeira viagem, que a gente diz, nós estamos muito inseguras. E é perfeitamente normal, natural, que a gente busque na nossa família, nas amigas, algumas sugestões. Mas aí, a gente precisa também... de alguma forma, fazer uma seleção aí. Então, quando eu percebo que são palpites que não são tão legais, eu preciso me posicionar. Mas se uma mãe, uma tia ou a sogra me dá algum palpite, eu também tenho a opção de ouvir ou não. Afinal de contas, eu sou a mãe, por mais que eu tenha aí algumas inexperiências. Então, talvez não deixar de buscar na família, mas ter outras fontes também, outros recursos. Hoje em dia também, né, antes de ser mãe. Exato. Não, e hoje em dia tem tanto lugar, nas redes sociais você entra, tem tantas dicas de como você pode lidar com grupos de apoio. Exato, grupos de apoio. Então, eu acho que a gente também tem que começar a se posicionar, né, e se impor de alguma forma. E aí, voltando lá para aquilo que eu acredito, é se impor de uma maneira muito gentil e firme, né? E a maternidade, ela também me fez ver e valorizar algo que antes eu nunca tinha parado para reparar, que era a maternidade solo. Né? Eu sabia que existia, óbvio, via ali na minha frente mães que criavam sozinhos seus filhos, mas eu nunca tinha parado para pensar na realidade dessa mulher. E hoje eu as considero verdadeiras guerreiras, porque são mulheres que bancam seus filhos sozinhas, emocionalmente falando, financeiramente falando, afetivamente, em todos os aspectos, né? E eu queria saber, assim, como que vocês acham que a sociedade como um todo, incluindo também as nossas autoridades, elas podem amparar essas mães solos? Ok, eu acho, primeiro de tudo, não julgar. Eu acho que essas mulheres, elas se sentem muito julgadas e elas são muito julgadas pela sociedade. Então, primeiro momento, ter um pouco mais de empatia. Eu acho que nós, como mães, acho que qualquer pessoa que tiver alguma mãe solo,
no seu convívio, que possa oferecer ali uma ajuda. Então, como que a sociedade pode fazer? São pequenos gestos, pequenos detalhes. Então, eu ofereço ajuda para uma mãe um final de semana, que seja por 1 hora, para que essa mãe possa dormir, para que essa mãe possa tomar um banho com mais tranquilidade. Então, acho que nesse sentido de acolher mais, olhar para o outro com mais empatia. E aí, acima de tudo, cobrar do poder público, né? Cobrar políticas públicas que dê conta das demandas, principalmente dessa mulher solo, que é muito difícil, né? Então, acho que esses 2 pontos aí que a gente pode fazer para ontem, para já. Novamente, falando sobre julgamento, eu acho que julgar menos, né? Porque é muito difícil. Já é difícil a gente que tem um companheiro. Já é difícil para quem tem o companheiro e, querendo ou não, é uma mãe solo. Sim. E quando você pensa numa mãe que é solo mesmo, só tem a questão ela e o filho, então eu acho que esse amparo, essa dar melhor convivência para ela na sociedade, sem julgar, é muito melhor. Então, não dá mais oportunidade, mas as oportunidades serem iguais. Então, essa mulher que é mãe solo, ela passa por alguns desafios que talvez a mãe que não seja só, ela não passe. Então, esse amparo tem que acontecer, né? De uma forma dentro da própria vivência dela e também dentro da sociedade. Exato. Bem, e tudo que a gente conversou aqui até agora, tudo que a gente falou, envolve diretamente a questão da saúde emocional também, né? Diretamente ou indiretamente. E quando a gente fala em maternidade, a saúde emocional, ela é um ponto que pega muito? Com certeza, muito. Eu acho que a gente precisa começar a olhar a saúde mental com mais cuidado, assim. Eu preciso entender que o mesmo cuidado que eu tenho com a minha saúde física, eu preciso ter com a minha saúde mental. E o período de gestação, o período puerpério, são momentos, são períodos de muita fragilidade, onde a mulher precisa de muito apoio. Então, a gente já falou aqui sobre uma rede de apoio bem fortalecida. Então, é necessário que a gente comece a olhar essa saúde dessa mulher também com muito mais cuidado, né? Essa saúde mental. Ela passa por vários fatores emocionais, né? Ela entra na gestação com todos os anseios daquela gestação, sim, uma gestação que tem um percurso de uma forma bem tranquila. Então, entra aquele emocional muito aflorado, de que está ali gerando o que ela mais queria, e aí, para a maioria, e entra também no pós-parto, que aí a gente entra naquela fase de queda de hormônios, né? Então, entra o período puerperal ali, que pode sim vir com tudo, com uma queda na questão emocional, que vai alterar muito toda a vivência dessa mulher. Então, se ela vai ficar mais melancólica, ela vai chorar mais, ela vai ter reações, talvez de irritabilidade, talvez de... Algumas não, mas a maioria sim. E essa fragilidade emocional que ela passa nesse começar de um novo ciclo, eu acho que precisa de mais ainda de apoio para essas mulheres, porque é muito conflitante tudo que ela está vivendo ali. Ela está vivendo fatores de que, poxa, eu tô tão feliz, para aquela que desejou muito aquele bebê, eu tô tão feliz com esse bebê aqui, mas eu tô passando por uma coisa que eu tô com vontade de chorar, eu só quero chorar, eu quero ficar sozinha, eu não quero ter ninguém perto. Então, assim, muitas mulheres passam por isso. Se eu trouxer a minha vivência do que aconteceu no meu segundo pós-parto, eu não queria minha mãe perto de mim. Minha mãe veio de outro estado para ficar comigo, e a única coisa que eu queria que ela fosse embora. E eu contava os dias para ela ir embora. Logo depois eu pedi desculpa para ela. Mas assim, entra e eu falava, eu não quero outra pessoa. Eu chorava, entrava no quarto, pegava meu filho, abraçava, e eu ficava assim, meu Deus, e ficava aquela coisa de oscilação emocional muito grande. Peraí, ela é minha mãe, ela tá me vendo, me dando suporte, eu não queria que ela pegasse no meu filho. Falei, meu marido, eu não queria que pegasse no meu filho, não é meu. Então, existe isso, mas eu precisava de ajuda.
Eu precisava de alguém para eu dormir, eu não dormia, porque o bebê queria mamar, o bebê queria ficar comigo. Então, essa oscilação emocional, a gente tem que acho que falar mais, que é uma das coisas que mais tem que ser falada. Para essa gestante. Então, assim, são informações que eu, como profissional, eu passo isso para essas mulheres, porque vai acontecer. Na maioria vai acontecer. E você falou de saúde, você precisava de ajuda, e aí entra na parte muito emocional mesmo do fato, porque às vezes você precisa da ajuda não só da sua rede de apoio, mas de ajuda profissional, né? Nossa. E aí eu queria que vocês contassem pra gente, assim, esses problemas psicológicos que a mulher pode ter. Então, vem o puerpério, que já mexe com os hormônios, aí o que pode ter? Pode ter depressão pós-parto, pode ter baby blues, diz que já tem uma depressão que é durante o parto também. Como que é isso? A gente precisa entender também, assim, que, e complementando a fala da Maiane, que isso é multifatorial, não é só hormonal, não é? Então, tem todo um contexto ali, uma mulher que às vezes, uma mãe solo, que não tem uma rede de apoio fortalecida, ou às vezes ela tem rodeada de pessoas, mas ela, de uma certa maneira, ela tem uma dificuldade de pedir ajuda. Então, a gente precisa olhar isso com muito cuidado, entender que não é só hormonal, tem uma série de fatores aí. Sim, a ansiedade, né? Então, uma ansiedade durante, ali, no período da gestação, pós. Tem também você falou baby blues, né? A gente fala aí que é uma tristeza pós-parto, que é uma tristeza que dura pouco tempo, ela vai durar ali, em média, uma semana, 10 dias, no máximo 15 dias. E ela se inicia ali 3 dias após o nascimento do bebê. Mas é uma tristeza profunda, com muito choro, mas ela é passageira, né? Agora, a depressão pós-parto, aí ela é uma questão mais que a gente precisa olhar com muito cuidado, porque a mulher deixa de desempenhar, de fazer função, de fazer coisas do dia a dia que ela fazia antes, ela deixa de ter prazer em atividades que ela tinha antes, e isso começa assim, pode durar meses. Então, como que a gente avalia? Olha, a gente precisa olhar para essa mãe mais uma vez, olhar o comportamento dela, olhar o emocional dela, olhar como que ela está inserida ali, se ela está se sentindo pertencente naquele universo onde ela está. Então, eu olho, eu observo, eu vejo que tem alguma coisa de diferente ali, a gente precisa procurar ajuda, né? Então, são situações que merecem muita atenção. E para a gente ir para o final do nosso bate-papo aqui, eu queria saber o que vocês poderiam dizer para a rede de apoio, né, dessa mulher, dessa mãe. Tudo que a gente conversou aqui até agora, eu imagino que já deu para ter uma noção do que a rede de apoio pode fazer, mas eu queria que vocês deixassem uma mensagem diretamente para essa rede de apoio. Eu acho que a melhor coisa para deixar para essa rede de apoio é você ir tentando prestar atenção mais nessa mulher. Prestar os sinais dela, porque às vezes, talvez ela não vai te falar. Exato. Talvez ela não vai te pedir. Mas eu acho que, acima de tudo, eu acho que ela quer viver aquilo dali, vivendo com o bebê dela. Ela quer cuidar do bebê, que a maioria chega e fala assim, não, deixa eu pegar o neném. Deixa eu ficar, não, eu cuido do neném, você vai fazer as outras coisas. Não, ela não quer fazer as outras coisas, ela quer cuidar do bebê dela. Talvez você ajudando ela nas outras atividades que talvez esteja para ela fazer, faça isso por ela, ampare ela nesse sentido. Não vá para cuidar do bebê, vai para cuidar dela. Ela está precisando desse apoio nesse momento. É oferecer ajuda. Ajuda. E assim, no limite dela, exato, né? No que ela está mais trazendo através, nem falas, mas de gestos, de situações. Exato, é isso. Para não extrapolar os limites. Exatamente. Isso. É isso aí. Bora para nossa mensagem final, então? Vamos. Você que nos acompanhou até aqui, nos ouviu até agora, você que nos assistiu até agora pelo YouTube, você acompanhou ao longo do nosso episódio mensagens dos colaboradores do Sistema Fê-Comércio Sesc Senac para suas mamães. E agora nós vamos para a última mensagem, e essa última mensagem ela é muito especial, sabe por quê? Porque ela vai acontecer agora, ao vivo. Vamos lá? Gente! Meu Deus! Ah, não, gente! Ai. Oh, meu Deus! Deixa eu levantar.
tadinha. Ah, não, Pedro. Ai, gente. Oh, meu Deus. Gente. Ai, já largou, já. A gente não vai precisar falar mais nada, não, né? Porque eu tô sem condições. Eu tô sem... Gente, olha aqui. Gente, eu tô pensando que ao vivo ia entrar ao vivo. Por essa vocês não esperavam, né? Por essa vocês não esperavam, né? Não mesmo. Vem cá, qual que é o nome daquele fujão ali? É o Vitor. Vitor, vem aqui, Vitor. Vem cá, Vitor. Até a apresentadora tá emocionada. Oh, meu Deus. Esse é o Vitor. Apresenta pra gente. Quem é você? Fala quem é você. Vitor. E quantos anos você tem? 4 anos. E você, quem é? Sou o Lucas. Ô, Lucas, o Vitor Fujão já foi embora. Lucas, me fala uma coisa. Como que é a mamãe? O que você mais gosta na mamãe? Do jeito que ela é. E esse aí, quem é ele, Elaine? Eu sou o Felipe. E você, Felipe, o que você mais gosta na sua mãe? Tudo. Ai, meu Deus, gente. Ser mãe é muito bom, né? Que coisa boa. É isso aí. Então, podem continuar com as suas crias aqui. Essa foi uma singela homenagem nossa para vocês, né? Vocês que se dispuseram a estar aqui com a gente, né, nesse momento e compartilhando conhecimento, disponibilizando o tempo de vocês. Então, uma singela homenagem, tá bom? Maiane tá muito emocionada, mas antes da gente ir pro final, com a gente quiser acompanhar o seu trabalho, te conhecer, por onde que te acompanha? Eu tenho o Instagram, né? Geralmente assim no É assim mesmo, ao vivo é assim. Eu tenho o Instagram, que é o arroba Mai Carvalho Fisiopélvica. Lá eu dou... Eu não sou muito de dar dicas, não, mas alguns vídeos de informativos, falando muito sobre saúde feminina, saúde da mulher, sobre todos os atendimentos, que não atendo também só mulher, atendo um público masculino também. É porque ele é muito artista, ele gosta de cantar. Então vem aqui, Vitor. Fugiu de novo. Então quem quiser pode me encontrar lá. Lá tem também acesso ao meu e-mail, ao meu WhatsApp, qualquer coisa. Tô borrada mesmo. Tá difícil contar emoção aqui. E você, Elaine? O pessoal quer te encontrar, quer conhecer o seu trabalho, onde que te encontra? Então, eu também estou nas redes sociais, Elaine E. Moraes. Elaine E. Moraes. Elaine E. Moraes. E lá também eu falo um pouquinho sobre essa educação firme e gentil, essa mãe real, mas que é muito bom, né? Muito gostoso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Bem real mesmo, né, Elaine? Bem real mesmo. Bem real. Mas olha, gente... O estúdio aqui, ó, tá uma loucura. Ó, eu trouxe aqui um livro para você, Humberta. Esse livro foi organizado por mim e pela Juliana, que é também uma psicóloga, uma parceira minha de vários projetos que a gente faz juntas. Esse livro conta a história de 14 mulheres aí com seus desafios. Temos mães também, que desempenham aí também seus diversos papéis. E o legal desse livro é que ao final de cada capítulo, ele tem ali umas perguntas disparadoras para que a gente possa refletir sobre ser mulher. É isso, obrigada. Obrigada, viu, Vitor? Obrigada, meninas, por vocês terem vindo. Foi muito legal. De nada. Esse aí já é um artista, ó. Vou convidar ele pro próximo episódio do podcast. É isso aí. E aí, gostou do nosso episódio de hoje? E agora, pra gente finalizar, eu quero trazer uma mensagem para as pessoas que infelizmente não têm mais suas mamães nesse dia tão especial que tá vindo aí. E é um poema Para Sempre, de Carlos Drummond de Andrade. E ele diz o seguinte: por que Deus permite que as mães vão-se embora? Mãe não tem limite, é tempo sem hora, luz que não apaga quando sopra o vento e chuva desaba, veludo escondido na pele enrugada, água pura, ar puro, puro pensamento. Morrer acontece com o que é breve e passa sem deixar vestígio.
Mãe, na sua graça é eternidade. Por que Deus se lembra, mistério profundo, de tirá-la um dia? Fosse eu rei do mundo, baixava uma lei. Mãe não morre nunca, mãe fica para sempre junto de seu filho. E ele velho embora, será pequenino feito grão de milho. A gente se vê no próximo episódio com toda essa energia bacana aqui do Dia das Mães. Até quarta-feira que vem. Mamãe, você sabe que eu te amo? Mamãe, eu te amo muito. Você é maravilhosa. Falando nisso.